esse artigo, ele é um artigo de uma mini revisão, que é desse grupo aqui da Glaucon Foundation. É um grupo relativamente novo, a doutora estava até comentando aqui com a gente, que eles têm colocado bastante aulas e discussões de doenças glomerulares online. Eles têm um programa até de fellow e tudo para participar. É bem educativo e didático, né, doutora? Isso. Quem puder seguir, acho que YouTube, ou até, não sei se eles têm Instagram, segue, que eles são um grupo bem interessante para acompanhar. Então, hoje o artigo sobre resistência do rituximab, aqui falando um pouquinho sobre a droga, né? A gente sabe que o rituximab é uma proteína quimérica, né? Um anticorpo monoclonal é quimérico, que é formado de duas porções de origens distintas, né? Ele tem uma parte que é de origem humana, que é uma porção constante aqui, formada pelas cadeias pesadas, e também tem uma porção de capa e IgG1, essa porção FC aqui da imunoglobulina, e tem a porção que vem de murinos, né, de animais, que é essa porção variável que fica aqui na ponta. Então, ele se liga a uma proteína que é um antígeno da superfície do linfócito B, que é o CD20, e essa ligação ela se dá por essa porção variável, tá? E aqui só para a gente mostrar que a expressão do CD20, né, no linfócito, ele depende muito do estágio de desenvolvimento do linfócito B. Então, não é toda célula de linfócito B que vai expressar o CD20. Aqui a gente tem a linhagem de desenvolvimento da célula B, e a gente pode ver aqui que a expressão do CD20 ela está principalmente presente aqui a partir um pouco da célula pré-B, né? Das células aqui imaturas, naive, as maduras, né, as células de memória, mas já quando a gente chega nos blastos e nas células plasmocitárias, né, você já não tem uma expressão tão boa de linfócito B, de CD20. E aí, por isso que não é bem utilizado para doenças plasmocitárias, né, porque não tem uma expressão boa do CD20. Por outro lado, a gente tem uma outra molécula que é expressa também na superfície do linfócito B, que é esse CD19. E ele está expresso já em outras linhagens, né, mais precoces e até nos plasmócitos também. Só para relembrar, os plasmócitos é o linfócito B diferenciado que produz os anticorpos, né, as imunoglobulinas. E quais os mecanismos de ação do rituximab quando ele se liga no CD20? Na superfície do linfócito B. Então, nessa figura aqui, a gente tem 4, basicamente, mecanismos de ação que ele vai atuar sobre essa célula. O primeiro deles é a ativação de vias apoptose, né? A ligação direta com o CD20 vai levar à morte celular por ativação dessas vias. O segundo, que é essa outra figura aqui, ele faz o recrutamento de sistema complemento, né? E aí que vai gerar a formação do complexo de ataque membrana, que também vai causar lise e morte celular. O terceiro é esse aqui, que é recrutamento de células NK, que são as células natural killer, que vão liberar aqui proteínas, né, que vão gerar também a morte celular. E o último, que é a fagocitose, né, ele faz o recrutamento de macrófagos, todos esses, tanto o recrutamento da NK quanto o recrutamento de macrófagos, é dessa porção UFC aqui da proteína, que faz esse reconhecimento e vai levar a fagocitose no final. Tudo isso leva à depressão das células B, que expressam CD20. Quais as doenças tratadas com rituximab? Ela é uma molécula que foi criada inicialmente para tratar doenças oncológicas, principalmente da linhagem linfocitária, né, os linfomas, principalmente os linfomas não Hodgkin. E aqui, os linfomas de células B são a grande expressão, né, que a gente trata com rituximab. Depois veio os estudos mostrando o tratamento para doenças autoimunes, principalmente as púrpura trombocitopênicas imunes, o lúpus, outras doenças reumatológicas como artrite reumatoide e também a miastenia graves. Tem alguns estudos de tratamento em pós-transplante renal, que são as doenças linfoproliferativas pós-transplante, que é o PTLD, e também alguns estudos com prevenção e tratamento de rejeição, associado à ativação de anticorpos, né?
E as doenças glomerulares, né, mais recentemente, aí nos últimos 10, 20 anos, aqui a gente tem um grande exemplo que é da vasculite ANCA, né, que a gente utiliza, as podocitopatias também, a membranosa e a nefrite lúpica em algumas situações. Nas doenças glomerulares, a gente tem o envolvimento do anticorpo, né, causando dano glomerular, e aqui a gente vai ter a ligação ou do antígeno, ou a ligação de um anticorpo, né, dessas doenças autoimunes com o antígeno glomerular, ou a formação de imunocomplexos que se depositam no glomérulo, e tudo isso vai levar a um dano glomerular. Em relação às recomendações de uso de rituximab nas doenças glomerulares, eu trouxe aqui só os exemplos, né, que eu já citei, que até o Cadigo traz, né, na nefropatia membranosa, em algumas situações de alto risco, a gente tem até como indicação inicial, na vasculite ANCA, como primeira linha também, a gente usa o rituximab, e nas podocitopatias, como eu falei, aqui no caso a gente tem as recidivantes frequentes, né, as doenças de síndrome nefrótica, lesão mínima, recidivante frequente e dependente de corticoide, a gente usa rituximab para poupar corticoide. E de onde que vem essa resistência ao rituximab, né? Ela é definida como ausência de resposta e ou progressão da doença dentro de 6 meses de tratamento com rituximab. Um estudo francês que esse artigo cita, que é esse aqui que eu coloquei, mostra que cerca de 12% dos casos de vasculite ANCA tratado com rituximab após 3 meses de terapia desenvolveram resistência, ou seja, eles não tiveram resposta ao tratamento. E a suspeita clínica de resistência de rituximab, ela deve ocorrer quando a doença é recidivante, quando você tem uma resposta ao tratamento insatisfatória e quando você tem uma reconstituição rápida de células B. Que a gente vai medindo, né, a dosagem das células B e aí ela subiu muito rápido. E quando você tem uma ocorrência mais comum disso nas doenças autoimunes, ele cita que provavelmente pelo mecanismo de produção de anticorpos. Por exemplo, lúpus é uma das doenças mais citadas de ocorrência de resistência ao rituximab, porque é uma doença que tem uma ativação policlonal e tem muito anticorpo formando quando a doença está muito ativa, e um desses anticorpos, por exemplo, pode ser um anticorpo, né, contra o rituximab, que é um dos mecanismos de resistência que a gente vai falar mais para frente. A nefropatia membranosa já foi descrita também, e a artrite reumatoide. Então, o que acontece para ter esses mecanismos de resistência, né? A gente tem aqui 2 tipos de resistência que ele cita. Quando você tem uma resistência primária, que é aquele paciente que está recebendo o tratamento pela primeira vez e ele não está respondendo, ou as células B já subiram muito rápido e tudo, que os mecanismos propostos são um pouco mais difíceis, né, de identificar, porque é a primeira vez que ele está recebendo, mas ele cita o sequestro de células B. Ele cita, por exemplo, uma disrupção do desenvolvimento de células B e o desenvolvimento de vias de tolerância à droga. Quando a doença em si, a patogênese dela não está envolvendo a apresentação de antígenos, então o mecanismo não envolve ali a ação do rituximab. Quando tem um desbalanço entre efeitos células B que são protetoras e células B que são patogênicas durante a repopulação dessas células, e aqui o que a gente mais conhece, que é quando a gente tem uma proteinúria maciça e há uma perda da droga pela proteinúria, né? Que também uma outra coisa que ele cita no artigo, que ele não colocou aqui da resistência primária, é o grau de expressão de CD20. Algumas doenças elas não têm a mesma expressão de CD20 no linfócito B. Então, por isso que em algumas situações não adianta utilizar rituximab, que não vai ter esse efeito. Ele cita até que em alguns casos vale a pena pesquisar a linhagem. Existem tipos de linfócito B que eles são CD19 positivo, que é aquela outra proteína que eu coloquei, mas que são CD20 negativo. E então não vai funcionar o rituximab mesmo. E o outro mecanismo é o que ele chama de resistência secundária, que ele propõe aqui, por exemplo, quando a gente tem um down regulation da expressão do CD20, ele está pouco expresso, quando isso acontece depois da exposição à droga,
quando a gente tem uma depressão do complemento, quando tem uma resistência àquela citotoxicidade que eu falei, que é mediada por célula, né, pelo recrutamento de células, e a resistência à apoptose. E aqui que o artigo se focou mais que na emergência desses anticorpos anti-proteínas quiméricas, né? Aqui no caso seria o rituximab. Então, aqui o anticorpo, né, antiproteína quimérica, é um anticorpo humano que ele vai se formar contra aquela porção derivada do murino, que vem do animal, que não é humano. Então, é uma antidroga, né? Aqui no caso a gente está falando do anti-rituximab. E esse anticorpo, ele pode contribuir com as reações de infusão que às vezes a gente vê na infusão do rituximab, prejudicar a depressão de células B, promover reconstituição rápida de células B e também reduzir a eficácia terapêutica. Então, ele pode alterar a farmacocinética da droga, diminuir, alterar o metabolismo dela e diminuir a eficácia. E aqui ele cita que esses anticorpos, como eu comentei, eles são mais comuns nas doenças autoimunes, e enquanto que esses outros mecanismos de resistência secundária eles são mais comuns nas doenças oncológicas. Qual que é a incidência do anticorpo? Né? Em nefrite lúpica, alguns trabalhos mostram que ele tem uma incidência próxima a 40%, na nefropatia membranosa em torno de 23%, o que favorece altas taxas de recidiva. E ele comenta que a dosagem desse anticorpo ele é feita pelo método ELISA, né, e que a gente deve considerar fazer essa dosagem em indivíduos com suspeita de resistência ao rituximab ou com doença recidivante. E uma coisa importante que ele coloca é que a presença desse anticorpo não necessariamente indica uma falha terapêutica, mas ela pode indicar um risco de falha, né? O que, na verdade, o exame positivo, a falha terapêutica vai depender do título e da quantidade de rituximab livre, né? Então, não necessariamente vai indicar falha, mas é um risco que tem que ficar atenta. Como manejar os casos com resistência a rituximab? Aí ele traz aqui um fluxograma, né, das características clínicas de resistência ao rituximab, ou seja, uma resposta insatisfatória, uma pobre depressão das células B, às vezes nem teve uma depressão satisfatória, uma reconstituição rápida da quantidade de células B e uma doença com curso recidivante. E isso principalmente naquelas doenças autoimunes, né, e que tiveram exposição recorrente ao rituximab, que são os principais fatores de risco. Então, quando você tiver essa situação, a gente vai checar a dosagem desse anticorpo por ELISA, né? Se o anticorpo for positivo, algumas opções de manejo seria associar uma outra imunossupressão, né, relacionada para diminuir essa produção de anticorpos, usar a hidrocortisona como uma pré-medicação durante a infusão do rituximab ou transicionar o rituximab para uma forma de uma outra droga, um outro anticorpo monoclonal que depleta células B, mas que seja totalmente humanizado, ou seja, que não tenha porção quimérica. Quando o anticorpo é negativo, ele também dá como opção você transicionar também para outro anticorpo monoclonal de células B, mas ele também coloca você alterar as doses do rituximab, às vezes alterar o intervalo, aumentar a frequência, né, diminuir o intervalo entre as doses, que isso pode estar causando recidivas frequentes, deixando intervalos muito prolongados. Quais são as outras variações de anticorpo monoclonal contra a célula B? Né? Então, aqui, só para mostrar o exemplo, né, o rituximab com a porção humanizada e a porção urina, né? E as outras duas drogas que são totalmente humanizadas, que é esse ofatumumab, né? Todas as porções dele humanizadas podem ser utilizadas, e tem esse obinutuzumab, né? Que ele é um pouquinho diferente, que ele tem uma alteração aqui por engenharia genética que deixa ele um mecanismo dele maior de citotoxicidade, né, de recrutamento mais de células que vão levar à lise do linfócito B.
Então, aqui essas drogas seriam alternativas de alternar, né? E também utilizar um outro depletor de célula B, que é um anti-CD19, né? Principalmente nos casos que eu comentei, que é o CD19 positivo e CD20 negativo, que não adianta utilizar um anti-CD20, né? Que é o rituximab e as variações dele. Então, de conclusão, né, ele traz que é interessante, né, se preocupar, né, quanto às consequências imunogênicas do rituximab. O screen do anticorpo ele deve ser considerado em situações de doenças autoimunes de alto risco, como lúpus, e naqueles casos com resposta terapêutica insatisfatória, rápida reconstituição de células B e doença recidivante. E a detecção do anticorpo, ele direciona opções terapêuticas, né? E aí a gente tem que considerar uma imunossupressão adicional ou um agente anticélula B alternativo. Então, é basicamente isso, um artigo bem curtinho, né? Aí aqui, eu vou sair aqui do modo de apresentação de tela. É isso, assim, é o artigo curto, mas é para a gente ter essas informações, né? Então, às vezes a gente dá o rituximab, até pouco tempo, quando eu só fui saber que me preocupar um pouco com a formação do rituximab, que ele é quimérico, né? Então não é totalmente humanizado, quando começou a surgir os humanizados, né? Então era um dos diferenciais, né? Que aí, em tese, a formação de anticorpo, né, talvez não ocorra, vamos ver. A perda do rituximab pela urina a gente já sabia, de vez em quando a gente comenta aqui, né? Perde cerca de 30% na urina, então diminui a eficácia dele. Mas são coisas que a gente precisa lembrar, né? Para poder manusear.